Então vamos começar a nossa aula de número 5 da Geografia Bíblica, que fala sobre o mundo bíblico. Vou projetar para os irmãos aqui os slides de hoje. Nós vamos começar, ou melhor, continuar. Da última aula nós comentamos um pouco sobre o Império Assírio. Então vou deixar aqui só a ordem cronológica dos livros da Bíblia, lembrando os profetas, que pregaram o Reino do Norte, os profetas que pregaram para o Reino do Sul, os profetas que pregaram durante o cativeiro, ou então os que pregaram também para nações estrangeiras, ali o livro de Esdras, Neemias, já na época do exílio. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes, meus irmãos, surgiu uma dúvida da aula passada, quando eu comentei dos manuscritos do Mar Morto. E aí eu mostrei para os irmãos o texto massorético. O que é o texto massorético? Seria, antes dos escritos do Mar Morto terem sido descobertos, o texto mais antigo da palavra de Deus. Esse texto, por exemplo, massorético, datado de 914 depois de Cristo. E ele é reconhecido como um texto inspirado, também pelo judaísmo rabínico, formando o Tanakh. O que é Tanakh? Seria o Antigo Testamento que nós conhecemos, a Torá, Netuvim, e Ketuvim, que seriam os profetas e também os escritos. Por que esse nome texto massorético? Que essa foi a pergunta. Porque foram textos que foram reunidos pelos massoretas, copiados pelos massoretas. Quem eram os massoretas? Eram os escribas judeus que, ao repassar esse texto para as próximas gerações, eles criaram ou colocaram sinais massoréticos. Lembrando, os irmãos, que o Antigo Testamento, então, ele é escrito basicamente em hebraico, alguns textos em aramaico também, como, por exemplo, ali em Esdras, Neemias, alguns trechos da época, algumas cartas aos reis, mas basicamente em hebraico. E o hebraico antigo, ele não possuía vogais. Na verdade, ele não possui vogais, apenas consoantes. Então, os massoretas criaram um sistema de sinais massoréticos para nós sabermos exatamente o som daquelas consoantes. E aí veio então o texto massorético, porque é o Antigo Testamento com sinais já massoréticos, como se fossem vogais para nós hoje. Lembrando, meus irmãos, que a única palavra de toda a Bíblia do Antigo Testamento que não tem nenhum sinal massorético é o nome do Senhor, é um tetagrama. Nós já comentamos sobre isso em aulas passadas, quando Moisés pergunta o nome do Senhor para avisar no Egito, mas quem foi o Deus que me enviou para o Egito? E aí Deus se manifesta a Moisés dizendo, eu sou, ou eu sou o que sou. E aí vem então 4 vogais que mais tarde foram tomadas pelo nome de Jeová. Não que o nome fosse Jeová, na verdade, alguns estudiosos da época pegaram as 4 consoantes, e colocaram os sinais massoréticos, ou as vogais da palavra Adonai. Aí surgiu a palavra Jeová. Hoje, nós entendemos que essa palavra não é Jeová, seria possivelmente Javé, ou melhor ainda, Iavé, que vem do verbo Yavá, que eu sou o que sou. Só para os irmãos terem uma ideia. Mas então, texto massorético, porque ele foi feito pelos massoretas com sinais massoréticos. Essa foi a dúvida durante a semana. E nós vimos também, meus irmãos, na aula passada, essa divisão dos reinos. Depois de Salomão, agora com seu filho Roboão, os reinos foram divididos em reino do norte, chamado Israel, com 10 tribos de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá, com 2 tribos de Israel, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As demais 10 tribos ficaram, então, com o reino do norte, ali na região da Samaria. Aqui uma outra gravura, talvez um pouco melhor para nós entendermos, tanto Israel quanto Judá. A capital de Israel, na região de Samaria, era Siquém, a capital de Judá é Jerusalém, onde havia então o templo. E ali Dan e Betel, as extremidades do reino de Israel, onde foram colocados pelo primeiro rei Jeroboão, aqueles altares com bezerros de ouro, e sempre lembrando que o reino de Israel, então os 20 reis de Israel, contando desde o primeiro até o último, em 722 a.C.,
foram reis que se desviaram da vontade de Deus. Já os reis de Judá, a grande maioria também se desviou, mas houve reis que buscaram o Senhor, por isso esse reino se estendeu até 586 a.C., quando cai para o Império Babilônico. Nós vimos então na última aula o Império Assírio, um grande império em matéria de extensão. Vimos a questão da Síria, linha montanhosa, descida de Assur. Nós já vimos todos esses dados, né? As arquiteturas, o rei Salmanésio III, a questão do rei de Israel do norte, Jeú, aparecendo prostrado na imagem para esse rei, pagando tributos, a questão de Nínive, na época de Jonas, uma grande cidade, mais tarde se tornaria capital do império, e os reis que são citados na Bíblia, rei assírios como Tiglat-Pileser III, citado em 2 Reis, 2 Crônica, nós já vimos isso. O rei Salmaneser V, que conquista Samaria, o rei de Israel, em 722, ele é citado em 2 Reis, capítulo 17. Na verdade, no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7, fala sobre esse rei. Ele fala, então, desde o versículo 1, no último rei de Israel, chamado o rei Oséias, que fez aquilo que era mal perante o Senhor. Deus, então, permitiu que Salmaneser, rei da Assíria, invadisse e fizesse com que Oséias ficasse seu servo e lhe pagasse, então, também tributo. Mais tarde, devido a uma conspiração que acontece ali com Oséias, ele acaba prendendo Oséias num cárcere com grilhões. E ele sobe a Samaria, então, e a sitia. Então, tudo isso foi na época, então, do rei Salmaneser. Depois nós temos o rei Sargão II, do trono, estende e consolida o domínio, né, subjuga os caldeus. Quem eram os caldeus? Os babilônicos. E ele completa a conquista de Samaria. Nós já vimos na aula passada, isso já foi citado pelo profeta Isaías, no capítulo 20, versículo 1. Mas também, meus irmãos, se nós abrirmos ali a Bíblia, vou convidar você também para acompanhar nesse momento, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, o versículo 24 em diante, fala de um rei da Síria que trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amata, de Zervafaim, e fez habitar nas cidades da Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Aqui então começa aquela prática assíria de transportar povos, né, de um lugar para outro. Por que isso, pastor? Para evitar insurreições, rebeliões, né, ajuntamentos daquele povo. Então eles tiraram, por exemplo, no caso de Samaria, eles tiraram as pessoas da região de Samaria, os judeus dali, e colocaram povos da Babilônia, povos da região ali da Mesopotâmia e de outras regiões conquistadas, para que o povo então não conseguisse se reunir de novo e fazer uma rebelião. Além disso, no versículo 29, meus irmãos, diz assim: porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e o puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Então aqui já começa uma confusão. Os samaritanos, a região de Samaria, era formada por judeus, sim, o povo de Israel, que adorava a Deus, que buscava a Deus, mas que já estava com um sincretismo, uma mistura religiosa ali, através daqueles altares, que desde o primeiro rei, Jeroboão, e passando de rei em rei em Israel, haviam sido construídos. Esses povos chegam ali em Samaria, olham aqueles altares e trazem também os seus próprios deuses, como por exemplo, do versículo 30 em diante. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benota, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adramaleque e a Anameleque, deus de Serfavaim. Mas também temiam o Senhor. Dentre os dos povos constituíram sacerdócios dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações,
dentre as quais tinham sido transportados. Até ao dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então, aqui, meus irmãos, os irmãos já podem notar porque os judeus têm um preconceito contra os samaritanos. Porque desde essa época, então, houve um grande sincretismo com deuses e práticas religiosas de outras nações. Então, foi tudo isso começou a acontecer nessa época. E aí os irmãos entendem, então, um pouquinho mais porque o judeu considera o samaritano como um não-judeu, quase como um gentil com relação à palavra de Deus. Depois tivemos o rei Senaqueribe, filho de Sargão II. Ele transfere a capital de Assur agora para Nínive, que já era uma extraordinária cidade, como nós já vimos na época de Jonas. E de acordo, então, com 2 Reis, 2 Crônicas, Isaías, ele tenta conquistar o reino de Judá, né, cercando a cidade de Jerusalém. Senaqueribe, na verdade, ele chega a atacar a Babilônia, a cidade da Babilônia, ele destrói basicamente a cidade, e começa, então, as invasões no Reino do Sul. No segundo livro do Reis, capítulo 18, meus irmãos, deixa eu abrir aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 18, nós já vemos ali Senaqueribe. Por exemplo, versículo 13. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então aqui já começa a tentativa da conquista do reino então, do sul de Judá por Senaqueribe. Na época, nós temos o rei Ezequias no trono. Aqui também aparecem outros personagens, como, por exemplo, no versículo 19, Rabsaqué, que diz assim: Dizei Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? E aqui, então, tem toda uma polêmica, né? Esse emissário de Senaqueribe afrontando não só o reino de Judá, mas principalmente o Deus de Israel. E depois disso, surge então o profeta Isaías, dizendo, por exemplo, no capítulo 19, do versículo 6 em diante, que eles não deveriam temer essas palavras, né? Deus, então, daria vitória. Ou então, por exemplo, no capítulo 19, no versículo 14 em diante, quando o rei Ezequias ora ao Senhor. Veja, 2 Reis 19, 16. Oração de Ezequias. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E aí ele continua falando com Deus, que esse rei é verdade, assolou todas as nações das terras, mas ele pede então o livramento. E vem a resposta então pelo profeta Isaías, dizendo no versículo 20: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: A virgem, filha de Sião, te despreza, zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. E aqui ele vai falando das blasfêmias contra o Santo Israel e, é claro, também a queda de Senaqueribe, que acaba acontecendo. Em segundo livro dos Reis, capítulo 19, 36 e 37, que está na tela, Senaqueribe, rei da Síria, se volta para Nínive, mas quando ele chega lá, ele acaba sendo assassinado, né, por seus 2 filhos. No versículo 37 diz assim: Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. O filho de Senaqueribe reinou em seu lugar, então, e continuou os projetos de construção do seu pai. Após morrer em campanha no Egito, sua mãe, Zacutu, governou brevemente como uma rainha, até que ela legitimou a sucessão do seu filho, Assurbanipal, como novo rei. E aí surge, então, o rei Assurbanipal. Ele ficou conhecido na história pela sua violência. Ele utilizava mutilações e até empalamentos, meus irmãos. E foi na época dele, então, que a Síria se tornou uma potência
mundial. Incluía toda a Síria, Babilônia, Egito e Elã. E ele também fundou a Biblioteca Real em Nínive, com milhares dos tabletes, dos tabuletes em cuneiforme, que contavam o cotidiano dos povos da época, e graças a isso também nós temos informações dessa época. Aqui uma imagem do site Archaeology Illustrated, o rei Arçubanipal e sua rainha nos jardins do palácio, baseado num relevo assírio. Qual foi o legado assírio, pastor? Aqui, Fechar as portas com chaves veio dessa época, ruas pavimentadas, o começo dos sistemas postais, os arcos, os de ferro, a administração imperial, as bibliotecas, como já vimos, e o épico Gilgamesh. O épico Gilgamesh nós falaremos durante a aula sobre o dilúvio. Os irmãos vão ver que a história de Gilgamesh, uma das histórias de Gilgamesh, é exatamente idêntica ao dilúvio narrado na Bíblia. O Império Assírio cai diante, então, do Império Babilônico. Nós já vimos, é o segundo império, agora protagonizado, podemos dizer assim, o maior nome do Império Babilônico era o rei Nabucodonosor, que é muito citado no livro de Daniel. Mas aqui só para os irmãos terem uma ideia do mapa do Império Babilônico. Bom, para falar do Império Babilônico, é claro que nós precisamos falar, então, da Babilônia. Eu vou abrir aqui um parênteses, só, meus irmãos, antes de falar da Babilônia. O reino, então, assírio, que governava ali o Império, por exemplo, que conquistou o reino do norte de Israel, ele cai diante da Babilônia. Essa queda da Síria pela Babilônia está na palavra de Deus, tá, meus irmãos? Ela tinha sido já profetizada. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, Jeremias 25:9. Jeremias, capítulo 25. Vou ler o versículo 8 também, diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, vos trarei contra essa terra, contra os seus moradores, e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio, e de ruínas perpétuas. Então aqui o profeta Jeremias já, claro, falando ao reino do sul, a Jerusalém, onde ele profetizava que deveria cair diante da Babilônia, mas também ao império da época, que é o Império Assírio, que da mesma forma também cairia. Sofonias, capítulo 2, versículo 12 e 13. Também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Então são várias profecias que foram cumpridas, mostrando também na história o poder de Deus e as consequências, de desviar da vontade de Deus. Então, agora sim, falando da Babilônia, a Babilônia é a principal cidade do Império Babilônico, vem do acadiano Babilu, que significa portão de Deus. Para os judeus, também significava, traduz por confusão, o nome Babel. Acho que os irmãos lembram, nós já falamos sobre isso, da torre, então, de Babel, onde, após a construção da torre, houve a confusão das línguas. Ela foi fundada por Nimrod, a Babilônia, conhecida como Terra dos Caldeus. Nós já vimos isso. Aqui uma imagem, meus irmãos, claro, apenas uma figura de como teria sido a cidade da Babilônia. E veja, meus irmãos, para a época, era uma cidade, humanamente falando, extraordinária. Na verdade, a cidade de Babilônia, ela ficava sobre o rio Eufrates, mas havia também a grande Babilônia, que era formada pelas cidades satélites de Sipar, Cutá, Quis, Borsíba, Nippur, Uruk, Ur dos Caldeus, nós conhecemos, e Eridu. A Babilônia ela foi, na verdade, reconstruída por Nabucodonosor. Ela havia sido destruída, então, por Senaqueribe, e Nabucodonosor, então, com uma grande campanha, usando mão de obra escrava, cativos aonde ele passava, e o seu império, então, vencia, ele pegava cativos que trabalhavam, então, como escravos para a reconstrução da Babilônia. Era uma cidade, como os irmãos podem ver ali, com muros muito altos. Segundo alguns estudiosos, os muros tinham 90 metros de altura e aproximadamente 10 metros de largura.
encerrava um espaço de 200 milhas quadradas, então era algo muito grande. Nos seus muros, por exemplo, havia 250 torres e 100 portões de cobre, que eram movidos por dezenas de homens para abrir e fechar. Tamanho era o peso desses portões. Como eu comentei, ali os irmãos estão vendo uma imagem ali de um rio. Esse era o rio Eufrates, né? Os seus muros passavam, então, né, até por cima desses rios. Havia uma ponte ali, elevadiça, com 10 metros de largura. Os navios, então, entravam também por essas portas, né? Haviam portos. Havia também o Palácio da Admiração da Humanidade, que foi começado por Nabopolassar e concluído por Nabucodonosor, que tinha uma altura de 25 metros. Havia também ali os jardins suspensos da Babilônia, mas só para os irmãos terem uma ideia da arquitetura, da engenhosidade da época, né? Uma grande cidade, a Babilônia. Também eles se preocupavam muito com a questão de ornamentação, aqui o portal de estar, essa preocupação de usar ouro ou pedras preciosas, principalmente em tudo que se referia a deuses que eles possuíam. E também, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Aqui alguns dados desses jardins, só para os irmãos terem uma ideia. Construído por Nabucodonosor para uma das suas mulheres, a rainha Amitis, tinha de 25 a 100 metros de altura, com aparelhos hidráulicos ocultos nas colunas, onde os escravos elevavam a água do Eufrates, e possuía várias plantas exóticas, verduras, frutas, flores da terra da rainha Amitis. Então, esse foi considerado, então, meus irmãos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? Eram suspensos por arcos, uns sobre os outros, tinham vários andares. Havia até o templo de Bel, né? Esse deus, basicamente inspirado em Baal. No caso aqui seria uma deusa com 13 metros de altura, também revestido de ouro. Tudo isso exatamente na Babilônia. Como começou o Segundo Império? Então vamos lá. O Império Assírio, que nós já vimos, foi cruel, dominou, né, o crescente fértil, até que surge o rei Nabopolassar, rei da Babilônia. Ele esmaga o que restava, então, do Império Assírio e se torna fundador de um novo Império Babilônico, Neobabilônico, o Segundo Império, onde seu filho Nabucodonosor II, que nós conhecemos como Nabucodonosor, consegue, então, expandir. Aqui uma figura do rei Nabucodonosor, que conquistou a Babilônia, conquistou Jerusalém em 586 a.C. e foi o rei mais famoso da Babilônia. Para nós entendermos um pouquinho a história, vamos lá. A Assíria, então, cai diante da Babilônia. Já citei, meus irmãos, Sofonias, capítulo 2, Jeremias, capítulo 25, e nós temos também o profeta Naum, que profetiza exatamente sobre a queda de Nínive, a capital da Síria, mais ou menos 612 a.C. Então, se os irmãos forem ler, por exemplo, o profeta Naum, vão ver toda a queda de Nínive, a mão de Deus, né, contra essa cidade que era, nessa época, sim, a capital da Síria, e mostrando, então, toda a queda da Síria para a Babilônia. Nabucodonosor invadiu 3 vezes Jerusalém, meus irmãos. Em 605, 597 e finalmente 586. Claro, aí foi a queda final do Império, aonde então acontece todo o exílio dos judeus. Então, durante 70 anos, o povo de Israel esteve sob o domínio babilônico. Lembram? Jeremias 29, 10, que fala sobre isso, né? Após 70 anos, né, Deus voltaria então ao seu povo. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Se os irmãos abrirem segundo livro dos Crônicas, capítulo 24, versículo 10, diz assim: naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. E aí continua contando tudo o que aconteceu nesta época. Então, só lembrando, Joaquim, então, nós já vimos os reis de Israel e também os reis de Judá. No terceiro ano de Joaquim, vem Nabucodonosor e a sitia. Joaquim era o segundo filho de Josias, né?
Nós temos ali um pouco da história, né? Quando Josias perdeu a vida, o povo fez Joacás seu quarto filho, rei em seu lugar, mas reinou por apenas 3 meses. O faraó, então, Neco do Egito, regressa da sua campanha na Mesopotâmia, depõe e coloca Eliaquim no trono. E muda o nome, então, de Eliaquim para Jeoaquim. Só os irmãos acompanharem, está lá em 2 Reis, capítulo 23, do versículo 29 a 34. Depois ainda reinaram Joaquim e Zedequias. Se os irmãos quiserem acompanhar, está no segundo livro dos Reis, capítulo 24, e também no capítulo 25, fala dessa história, quando então Nabucodonosor conquista o Reino do Sul. E destrói a cidade de Jerusalém, destrói os famosos muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém também estava destruído, e aí nós começamos a entender, por exemplo, o livro de Esdras, quando Esdras narra a reconstrução do templo, a volta do povo do exílio para reconstruir o templo, e Neemias conta a volta do povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Continuando, meus irmãos. O livro de Daniel fala muito sobre Nabucodonosor. Então, se os irmãos abrirem toda a história do cativeiro babilônico, né, dos jovens de Judá que foram levados para a Babilônia, como, por exemplo, Daniel e seus 3 amigos, está tudo narrado no livro de Daniel. Lembrando que Daniel, então, é exilado, né, é levado cativo para o reino babilônico, para a Babilônia, e recebe lá o nome de Beltesazar. E seus amigos Ananias, Misael e Azarias recebem o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sempre usando nomes de deuses babilônicos, com informações babilônicas de deuses, entendendo que se mudassem o nome de uma pessoa, você mudava também o caráter da pessoa. Claro que, graças a Deus, isso não aconteceu nem com Daniel, muito menos com Ananias, Misael e Azarias, que esses 3 foram jogados até numa fornalha de fogo ardente e foram livrados por Deus. Nós conhecemos a história. E Daniel também foi jogado na cova dos leões, e nós também sabemos que ele saiu ileso de lá. Mas tudo isso, então, é narrado no livro de Daniel. Após a morte de Nabucodonosor, em 562, Evil-Merodach, seu filho, sucede o trono babilônico. 2 anos depois, ele foi assassinado pelo cunhado Neriglissar, mas quem assumiu o trono foi Nabonido, genro de Nabucodonosor. E Nabonido era o pai de Belsazar, o qual se tornou corrigido com seu pai. Pastor, por que essas informações são interessantes? São interessantes, bom, primeiro porque Nabucodonosor acaba falecendo, mas depois Nabonido assume juntamente com Belsazar. E Belsazar, se os irmãos lembrarem, foi o último rei da Babilônia, onde aparece naquela festa dada por ele, palavras escritas na parede, como narra o profeta Daniel. Então, continuando ali, Belsazar está ainda corrigindo seu pai, foi considerado cruel, devasso, profanador do sagrado. Ele usava, por exemplo, cálices do templo judeu para as festas, regado a vinho e prostituição. Está ali no texto também, e foi numa dessas festas que o rei Belsazar viu o reino escapar da sua mão e teve sua morte decretada. E o reino babilônico, então, daria lugar ao Medo-Persa. Aqui uma imagem, né, da figura do escrito nas paredes, das 4 palavras misteriosas, Mene, Mene, Tekel, Parzim. Eu vou abrir aqui para os irmãos na Bíblia, em Daniel, capítulo de número 5, que fala sobre a escritura na parede. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E aqui vai relatando então toda a história, os utensílios de ouro que foram tirados do templo, que estavam em Jerusalém, e eles usaram para beber deles, né, e tudo mais. No versículo 5 diz assim: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos se turbaram, as juntas de seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam um no outro. E o rei ordenou em alta voz que se introduzissem encantadores, caldeus, feiticeiros,
Falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro no pescoço, será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios, mas não puderam ler a escritura nem fazer a sua interpretação. Diz o texto que a rainha mãe, então, lembrou de um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, nos dias de Nabucodonosor, e ele era chefe dos magos, encantadores. Ou seja, ela lembrou de Daniel e chamaram Daniel, então, para interpretar. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, no versículo 13, e falou o rei, diz Daniel: você que é Daniel, do rei de Judá, você que tem uma excelente sabedoria, o espírito dos deuses e tudo mais. E ele promete então presentes a Daniel. E Daniel responde: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outros. Todavia, lerei a escritura e lhe farei a interpretação. E aqui, meus irmãos, ele interpreta essas palavras como palavras de Deus para o rei Belsazar. Mene, mene significa que o reino dele tinha sido contado, tekel, que tinha sido pesado, e parsim, que ele seria então dividido. Aqui já a profecia que ele cairia agora. E é exatamente o que acontece. O império, então, babilônico cai diante do Império Persa com a invasão de Ciro o Grande, ou Ciro II, meus irmãos. Tudo isto nessa época. Na próxima aula, então, nós veremos Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, por exemplo. Daniel capítulo 8, capítulo 11, onde há profecias do profeta Daniel sobre os imperadores persas e o imperador grego, um rei grego que mudaria a história da humanidade. Também, o próprio profeta Daniel fala que após a morte desse rei grego, o seu império seria dividido em 4 braços, de 4 reis, agora sim, bem mais fracos, até que surgisse um grande rei, um grande império, nós veremos que é o Império Romano. Tudo isso profetizado no livro de Daniel. E aí surge então aquele período interbíblico, aqueles 400 anos de silêncio, de Malaquias até os primeiros evangelhos de Marcos, claro, também de Mateus e de Lucas, que são sinóticos ali, e tudo aconteceu nessa época, a revolta dos macabeus, os fariseus, os essênios, os zelotes. Então não perca a próxima aula, tá, meus irmãos? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado por esta aula, obrigado por esse momento, e obrigado, Pai amado, porque nós somos lembrados que o Senhor controla a história. O Senhor tem na mão os reis, Pai amado, os imperadores, e é o Senhor, Pai amado, também, que tira reis e imperadores segundo a sua vontade e sempre por louvor da tua glória. Obrigado também, Pai amado, porque vemos um Deus que se preocupa com o seu povo, que olha para o seu povo, Pai amado, e que traz o seu povo sempre de volta para o seu plano, mesmo quando o seu povo se desvia. Pai, louvado seja o teu nome. Pedimos, Pai querido, que essas informações sejam usadas também nas nossas vidas para glorificar o teu nome e para pregar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Por favor, nos use. Abençoa a tua igreja e obrigado por esta aula em nome de Jesus. Amém. E amém.